Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise de fechamento, pregão desta quinta-feira, dia 10 de fevereiro. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista de investimentos credenciado junto à PMEC, faço parte do time de analistas técnicos aqui da DV Invest. Estou aqui mais uma vez para comentar sobre o fechamento do mercado com todos vocês, comentar aí sobre a boa alta de 0,8% do Ibov, mas tem um ponto de atenção aí, gostaria de citar ele mais uma vez, já foi citado aqui uma vez, vou citar ele hoje de novo. Antes de darmos início, vou rodar a vinheta, peço gentilmente que você deixe aí o seu like, seu joinha, se esse vídeo sempre ajudar você de alguma forma aí. Então, agora sim, com o Ibovespa na tela, antes de darmos início, esses serão os ativos abordados. Ibovespa, mini índice, mini dólar, Petrobras, Vale 3, Tasa 4, GGBR 4, Itube 4, MGLU 3, Natura, NTCO 3, SUSB 3 e Exo 34 é a nossa BDR do dia de hoje. Vou tirar aqui os ativos da tela. E antes de darmos início também, pessoal, o barulho que vocês estão escutando aí, que eu vi alguns comentários, que parece uma turbina de avião e tudo mais, na verdade é esqueci o nome, mas quando você coloca na tomada ali, se cair energia, ele segura o computador ligado, por conta da live aí, que a gente tem o radar do mercado todos os dias. Se acontecer, que já aconteceu, de cair energia aqui, pelo menos a live continua, rodando aqui por um tempinho. Então, infelizmente, a gente está tendo esse problema técnico, mas a gente vai tentar ajustar da melhor maneira possível aí nos próximos vídeos, tá? Então vamos lá, Ibovespa 0,81% de alta, superando aqui a máxima da semana passada, que era ali na casa dos 113.665 pontos, conseguindo confirmar novamente um fechamento acima desta máxima aqui, que vinha funcionando como ponto de resistência. De que maneira, Kaique? Confirmou um fechamento acima dela e na sequência devolveu. Então foram basicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candles aí, 8 pregões confirmando um fechamento abaixo, deixa aqui na casa dos 112.611. Isso significa que com esse que está aqui vai dar sequência no movimento de alta, Kaique? Não necessariamente, pode devolver aqui esse movimento, mas depois de uma correção um pouquinho maior aqui no tempo, existe a expectativa sim de poder sair de fato dessa lateralização e ir em direção a essa região de resistência aqui no gráfico semanal, que fica na casa dos 114.600 pontos. Já que já confirmou também a superação da máxima da semana passada, vai ficando uma expectativa mais positiva aí para os próximos pregões. Não necessariamente amanhã já chegar e bater nessa região, mas amanhã, segunda, terça-feira, ainda assim tem um viés mais positivo de ter algo mais para cima. Então, bem positivo aqui a alta de 0,8. Só um ponto de atenção que eu mencionei para vocês, que caso o Ibovespa tivesse aquele peso igual para todos os ativos, então se todos os papéis tivessem peso 1 dentro do Ibov, ele teria na verdade fechado aí com 0,09% de alta no dia de hoje. Tá? Então essa alta de 0,8% basicamente foi puxada aí pela Vale, Petrobras, os bancos fecharam muito bem e alguns ativos aí que tem peso relevante no índice. Tá? Então tomar esse pequeno cuidado aí. Falando aqui rapidamente do mini índice, no dia de hoje 0,98% de alta, já fechou, já confirmou esse fechamento, então iniciando aqui um novo movimento de alta de uma maneira mais relevante. Gráfico de 60 minutos, a gente consegue ver que abriu aqui gerando sinalização de fundo, dando sequência no movimento, testou aqui essa região de resistência próximo dos basicamente ali dos 113.360, 113.360 pontos, devolveu, testou a região de suporte anterior e iniciou um movimento de alta mais uma vez na sequência. E finalizou aqui, apresentando uma correção limpa em direção à região da média móvel com as máximas descendentes. Então, amanhã eu estaria mais voltado para a compra se abrisse já girando um novo sinal de fundo ascendente acima da região da média móvel de 13 períodos. Então, superou aí a máxima dos 103.555 pontos. Eu focaria um pouquinho mais na ponta compradora, tentando pegar a continuidade deste movimento, ou pelo menos até a região do topo ali. Basicamente me traria aí mais 440 pontos no mini índice, até então a região dos 113.985. Como seria isso, Kaique? Pelo gráfico de 10 minutos, abre já dando continuidade neste movimento de alta. Testa essa região de resistência, gera um novo sinal de fundo ascendente acima da média móvel, é uma segunda oportunidade de compra. Terceira oportunidade, testa a resistência,
lateraliza, confirma novo pivô, também seria a segunda possibilidade. Terceira possibilidade, dá continuidade, ultrapassa a resistência, retorna e gera um novo sinal de fundo ascendente acima desse topo. Então seriam 3 oportunidades aí de compra no período da manhã, logo na abertura do mercado. De maneira oposta, abre aqui caindo, gerando um novo sinal de topo descendente, vai aumentando a chance de ainda ter algo mais dentro daquele processo de correção no preço, que seria o movimento de baixa que vem sendo apresentado ainda lá no gráfico de 60 minutos. Então, abre caindo aqui, seria uma possibilidade de arriscar a venda, tentando pegar o movimento até esse nível de suporte nos 113.100 pontos. Então, novo sinal de topo descendente em cima da região da média móvel, testando aqui essa região de lateralização de fundo anterior. Então, é um nível importante também. Então, abre o perdendo a região dos 113.440, daria aí para tentar arriscar. O stop curtinho realmente acima aí desse topo que for formado, tentando pegar aí a sequência desse movimento de baixa lá do gráfico de 60 minutos. O topo aqui, que pode funcionar como suporte, fica na casa dos 113.115 pontos. Falando do dólar. Gráfico diário, dólar que se recuperou muito bem da queda que vinha apresentando no dia de hoje, 0,1% de alta, gráfico de 60 minutos, fica claro aqui que testou a região de resistência na média móvel de 3 períodos, deu continuidade no movimento e a partir das 10 horas da manhã ali, a partir do meio-dia, iniciou um novo movimento de alta relevante. Está em cima dessa região de resistência que ainda tem este fundo anterior, bem próximo aqui desse topo também. Mas o ponto é que conseguiu se recuperar aqui, né? Conseguiu se recuperar e voltar aí para cima dessa região basicamente dos 5.256 pontos, que era a região da média móvel aí, né? No pregão de amanhã, eu ficaria aí de olho. Se gerar novo sinal de alta aqui em cima dessa região ainda dos 5.260, eu focaria um pouquinho mais na ponta compradora ainda. Agora, se devolver toda essa região aqui de preço, então eu olharia mais para a ponta vendedora. Então, o que vai comandar aqui amanhã, basicamente no início do pregão, é essa região aí dos 5.256 até a região dos 5.260, que é uma região muito importante essa. Veja só, são vários toques aqui nessa região, além desse fundo. Então, se eu perder esse patamar e gerar um novo sinal de baixa, abaixo dele, seria uma possibilidade de eu devolver todo este movimento de alta aqui. Então, eu operar a favor desse novo movimento de baixa aqui com uma melhor relação risco-retorno. Segunda possibilidade seria, basicamente, lateraliza e confirma um novo pivô de baixa. Para compra, Kaique, seria interessante essa correção mais fraquinha ou ainda a reversão já desse topo que começou agora aqui. Então já supera a máxima desse topo aí na casa dos 5.278. Seria uma possibilidade de arriscar essa compra aqui, então tentando pegar a continuidade do movimento até o próximo nível de resistência mais relevante. Tem esse fundo no 5.284 e depois o topo no 5.299. Então seria basicamente tentar pegar a reversão desse topo e um novo movimento de alta aqui. E sempre ir operando a favor de sinal de alta acima de um suporte. Falando agora da Petrobras, bem detalhado aí o mini índice e o mini dólar, hein? Falando agora da Petrobras, no dia de hoje 1,57% de alta, conseguindo confirmar um novo fechamento acima da média móvel. Para quem abriu aqui a compra há 2 dias, ontem na realidade, continua com o stop posicionado abaixo desse fundo, na casa dos 31,26. Ainda continua dentro desse processo aqui de correção, tá? Então sem muita força aí na ponta compradora, de maneira relevante, né? De ter algo mais para cima nos próximos dias de maneira mais forte, não tem nada evidenciado aqui ainda no gráfico. Gráfico semanal aqui no médio prazo do papel continua com esse sinal de correção. O que enfraquece seria a superação da máxima da semana passada, que eu já mencionei, nos 33,49, e o que anula de fato essa sinalização é a superação do topo nos 34,64. Então, basicamente aí eu ainda aguardaria para compra aqui no curto prazo uma lateralização em cima da região de resistência, seguido de um pivô ou um novo sinal de fundo ascendente para ter uma melhor relação risco-retorno aqui de swing trade. Falando de Vale, no dia de hoje 2,69% de alta, dando sequência nesse movimento. Poxa, Kaique, eu saí aqui na operação quando perdeu a mínima desse candle, que foi aí o sinalzinho de correção. Eu fiz errado? Não fez errado. A gente não sabe o que é que pode acontecer. Esse gap aqui poderia ter sido para baixo no dia de hoje. Poderia ter sido para baixo. Então, a gente não sabe o que é que vai acontecer no dia seguinte. Então, a gente realmente, literalmente, a gente respeita, a gente segue à risca o que foi proposto na operação. Bateu no objetivo? Eu saio. Bateu no meu stop? Eu saio também. Tá? Então, a gente segue à risca aí o que é que foi determinado para que eu entrasse na minha operação e o decorrer dela, né? Não deixar o emocional tomar conta. Tá? Então,
tecnicamente falando, não teve nada de errado aqui em sair nessa operação, tá? E para quem abriu venda aqui, foi bem arriscado. Eu tô falando disso porque eu vi um comentário aí falando que a pessoa vendeu a Vale aqui e eu não teria vendido, tá? Por quê? Porque tentou iniciar esse movimento de baixa e aí apresenta um forte aqui, já anulando esse mini pivô de baixa aqui. Muito arriscado eu fazer uma venda aqui. Um ativo muito alinhado para cima. A expectativa era de ter aqui uma correção mais lateral. Até falei ali que depois dessa perda de mínima com essa superação de máxima, podia ficar realmente mais de lado aqui, nem apresentar tanto movimento de queda, tá? Então assim, muito arriscado e aí já até estopou aí a operação, tá? Para quem abriu a venda aqui, já acionou o stop aí com toda certeza. Então, se você abriu venda nesse papel, já pula fora, tá? Já bateu no seu stop aqui nessa operação de swing trade. E o semanal continua lindo aí, né? Dando sequência no movimento de alta, vindo aí próximo dessa região de resistência agora na casa ali dos R$ 96,92. Falando aí agora de TASA 4, no dia de hoje apresentou alta de 1,52%, ainda testando a região de resistência, que é a região da média móvel. Vejam como funciona realmente como um ponto de resistência. Veja quantos toques tem na média e o papel não consegue retornar aí para cima dela. Então continua caminhando, mesmo que de maneira mais lenta, em direção ao objetivo da nossa recomendação de venda neste papel. Falando agora de GGBR4, foi uma outra recomendação, essa de compra no dia de hoje, ao superar a máxima do pregão de ontem. Então confirmando aqui basicamente um rompimento de toda essa região aqui de resistência. Acabou recuando um pouco aí, voltando a fechar com 0,83% de alta. Nosso stop está bem protegido, abaixo da média móvel, abaixo desse fundo aqui que foi apresentado. Então, caso retorne e acione o stop da operação, nós iremos acionar aqui. Por enquanto, avisar aqui. Por enquanto, continuamos aí posicionados na expectativa de ter a sequência desse movimento. Falando agora de YouTube 4, que no dia de hoje apresentou aí uma boa alta de 1,92%, conseguindo aqui devolver o dia de queda de ontem ali, foi ali mais forte, de 3,98%. Na realidade o que eu falei errado, mas o que devolveu foi esse corpo inteiro aqui de baixa, tá? Então conseguiu devolver aqui com força compradora no pregão de hoje. Então traz um viés mais positivo para a próxima sessão, tá? Hoje aí tem divulgação de resultados de YouTube 4. Eu escutei aqui o pessoal da análise fundamentalista falando. Eu não olho para notícias, eu não vejo ali a parte de lucro, enfim, todos esses números da empresa. Mas o que eu olharia aqui para esse papel? Tendência de alta, corrigiu, gerou sinal de alta. Corrigiu um pouco mais forte, voltou para cima da região da média móvel. Se abrir aqui amanhã superando essa máxima, eu abriria uma compra de swing trade, tentando pegar a sequência dessa tendência de alta. Tá? Mas eu só abriria a compra se superasse essa máxima aqui na casa dos R$ 25,31. Pode ainda continuar desse processo de correção? Pode, mas eu olharia com bons olhos se superar essa máxima aqui no pregão de amanhã. Tá? Então fica aí para anotar esse papel para uma possível compra de swing trade aqui amanhã. Inclusive, se supera aqui essa região e já supera essa região também de máximas ali próximo dos 25,76, seria o que? Uma reversão desse sinal aqui negativo que foi apresentado essa semana, dessa leve perda de mínima que teve. Então já vem e supera aqui a máxima, seria um sinal muito positivo, semelhante ao de Vale que fez lá no gráfico diário. Falando agora de MGLU3, se destacou muito bem no pregão de hoje, subindo 5,15%, dando continuidade aqui no movimento de alta depois da sinalização de fundo que foi apresentada abaixo da média móvel de 3 períodos. Se teve alguém aí com um perfil mais arrojado que abriu essa compra, já pode reposicionar o stop para baixo da mínima de hoje em 6,43. Ainda mantenho aí a minha leitura de que é necessária a superação dos R$ 7,41 para trazer um viés mais positivo para o papel, não só no curto prazo, quanto também no médio e no longo prazo. Tá? Então seria necessário aqui a superação dessa região, que seria no semanal a superação deste último topo e no mensal a superação da máxima do mês de janeiro, aqui gerando um novo sinal de fundo. Então esse aí seria um sinal muito relevante mesmo, aqui a superação do 7,41. Falando agora de Natura, NTCO3, que no dia de hoje apresentou alta de 1,53%, o que eu gostaria de destacar aqui é essa formação de fundo duplo que vem sendo apresentada no papel. No dia de hoje, teve a superação da máxima aí já desse topo aqui. Teve a superação da máxima desse topo durante a sessão. Para confirmar, o ideal seria confirma o fechamento acima dessa região,
e na superação do candle que confirmou o fechamento acima, realiza a compra com o stop abaixo do mesmo candle, tá? Então, para eu fazer aí, realizar uma compra aqui no sinal de fundo duplo, eu precisaria desse cara aqui. Então, eu preciso da confirmação e aí eu compro na superação da máxima dele. Kaique, só o rompimento não basta? O rompimento ele já traz aqui um viés de confirmação, né, da sinalização do fundo duplo. Mas para eu abrir a compra, o ideal seria eu comprar aqui na superação da máxima do candle que realizou a saída aqui do fundo duplo. E colocando a projeção de alta desse fundo duplo, leva ali para casa dos R$ 29,65. Então, basicamente eu estou pegando a altura deste fundo, pegando aqui desde a mínima dele até a máxima ali nos 24,60 e projetando a partir dos 24,60. Me traz exatamente nos 29,65. Então, basicamente aí algo próximo de 20% aí de alta no papel. Então, ficar de olho aí também seria uma possibilidade de compra natura no gráfico diário. Falando agora de Suzano's, 3,7% de queda, e o fato aqui é que depois de confirmar um novo pivô de alta, perdeu a mínima do fundo do pivô, anulando aí a entrada na operação. Então, ao perder ali a região dos R$ 58,13, gerou sinal de saída, porque anulou aí o sinal desta compra aqui no curto prazo, e vai aumentando a expectativa de poder ter algo mais para baixo, mais uma vez, em direção à região aí dos R$ 55,64. Ah, Kaique, e se amanhã voltar aqui para cima da média, continuar de lado aqui? Se continuar de lado aí eu deixo de lado, eu não gosto. Eu não consigo nem comprar, nem vender com algo que caminhe, né, lateralmente. Então, eu prefiro aí o quê? Prefiro não, né? Eu procuro por o quê? Por movimentos, seja de queda ou de alta, tá? Então, ficar aqui de lado para mim não interessa, tá? Então, esse papel aqui agora, esperar aí os compradores ou os vendedores apresentarem algum movimento para eu analisar mais uma vez o que eu posso fazer em cima desse ativo. Falando então agora de Exo34, nossa BDR do dia de hoje, que apresenta aqui tendência de alta, teve uma correção aqui, deu sequência no movimento, testando aí mais uma vez a região da média móvel no dia de hoje, e já vale começar a ficar atento, que se gerar novo sinal de alta aqui, abre possibilidade de compra. Pode ainda ajustar um pouquinho mais esse movimento em direção a esse suporte, na casa ali dos R$ 101,75, R$ 101,75, então pode ainda buscar esse patamar e gerar um novo sinal de alta. De qualquer maneira, seria um ativo aí que daria para ficar de olho. Semanal ali ainda dentro de um movimento de alta também. Tá bugado aqui o semanal, mas a gente consegue ver aqui. Na realidade, esse daqui tá errado, né? Quando eu coloco aqui no gráfico diário, tá certo aqui. Não, tá errado mesmo. Então, esse aqui, perdão, tá, pessoal? Esse aqui é o correto. Bom, dentro ainda de um movimento de alta, de maneira limpa. Então, faz sentido aqui eu abrir aqui essa compra, tentando pegar aí a sequência desse movimento, tá? Daria para colocar inclusive o stop curtinho, abaixo aí colocaria com 2% de stop, tentando pegar ali até a máxima, 5% de lucro. Então, uma relação risco-retorno bem favorável aqui, maior do que 2:1 inclusive, tá? Então, seria um papel aí para ficar de olho para compra de swing trade aqui no curto prazo. Então é isso, pessoal, muito obrigado pela atenção de todos vocês, desejo a todos uma excelente noite de quinta-feira, e amanhã estaremos de volta aqui no nosso Radar do Mercado, das 10h45 até o meio-dia, e também na nossa análise de fechamento. Um grande abraço e a gente se vê amanhã.